Hoje iremos contar a história do livro Tempo de Rosas, com a participação dos alunos Maria Cecília, Maikele, Victor, Caio e Lara. Era uma vez um menino chamado Wellington, um menino arteiro e que amava e jamais conseguia resistir ao cheiro e aparência das flores, principalmente a da rosa vermelha. Ele tinha uma imaginação fértil e adorava fazer perguntas. Seu irmão, chamado Luciano, vivia cansado e sobrecarregado. Durante um dia de trabalho, sua namorada, a Thalita, queria lhe dizer algo. Parecia que estava querendo acordá-lo de uma realidade, mas Luciano não entendia. Thalita pediu a ele um tempo. Depois disso, voltou para casa. Luciano ainda estava em sua casa e seu irmão Wellington parou para lhe mostrar um machucado do seu dedo. Porém, Luciano não deu a mínima e continuou andando em direção de seu avô, no qual não usava o aparelho, por isso não escutava seu neto de jeito nenhum. Isso deixou Luciano muito irritado. Uma filha e uma mãe conversam ao telefone, mas a filha Marineuza estava trabalhando no momento e teve um imprevisto e acabou saindo da ligação por alguns instantes. Depois que voltou, sua mãe lhe perguntava várias vezes que dia ela irá visitá-la, mas a filha sempre dizia que outro dia ela irá. Porém, a mãe sabia que esse dia jamais chegaria. Luciano chegou na escola, mas não viu Thalita, então esperou ela na porta da escola. Algum tempo depois, Luciano a avistou, tentou conversar com ela, e a garota simplesmente explicou que não é só ele que passa por dificuldades. Seu Clóvis amava cuidar da terra, ela era seu chão e o que mantinha ele vivo. Ajoelhado, cavando a terra com uma pá, Wellington chegou por trás dele e começou a rir e dizer sobre a cueca do seu avô, que estava furada. Logo depois, seu Clóvis percebeu que tinha alguém ali e mandou ele ir à escola. O menino foi alegre e saltitante. Clóvis se levantou para esticar um pouco, se apoiou no portão e ficou ali, com o pensamento longe lembrando de sua filha. Numa tarde de sábado, Luciano decide ir à casa de seu amigo Gabriel para se distrair. Ele conversou com um amigo sobre esse tempo que Thalita pediu. Gabriel concordou com Thalita e disse que ele estava andando muito estressado naqueles dias. Mas Luciano não admitia que estava errado, até que ele resolveu mudar de assunto. Porém, de repente, ele veio um pensamento sobre seu pai, mas ele ignorou e voltou a jogar com seu amigo. Logo ao amanhecer, seu Clóvis decide regar o roseral antes que o sol brilhasse forte por ali. Dona Veridiana, sua vizinha e amiga de longa data, puxa uma conversa agradável com ele e aproveita para o convidar para viajar com ela para Turmalina. Wellington chega animado da escola e estava brincando de avião. Seu avô o chama para almoçar. Durante o jantar, seu Clóvis comenta sobre o convite de Dona Veridiana e Luciano reage de forma nada amigável, resultando em uma discussão entre Clóvis e Luciano. Antes de ir para a escola no dia seguinte, Wellington decidiu dar uma flor para sua professora, Dona Liliane, mas seu avô não deixou, pois, segundo ele, Wellington estaria desmatando a natureza. O menino saiu cabisbaixo para a escola. Minutos após a saída de Wellington, Dona Veridiana aparece no portão, convidando o senhor Clóvis para tomar um cafezinho em sua casa, para ambos conversarem. Dona Veridiana contou um segredo, no qual ela já era mais nova, tinha o sonho de ser cantora, mas não levava jeito. Depois pediu o senhor Clóvis para cantar para ela, mas ele nega e dizia do assunto. No jantar do mesmo dia, Wellington questiona Luciano e seu avô sobre um vaso de rosas vermelhas que sua mãe tinha, já que eram as suas favoritas. Porém, seu Clóvis oculta a verdade, afirmando que as rosas vermelhas não eram as favoritas de sua mãe. No dia seguinte, Luciano e seu avô têm uma conversa sobre diversas coisas, dentre elas o abandono de seu pai e a morte de sua mãe. O dia havia sido normal. Luciano sem muitos acontecimentos. Durante o jantar, Luciano anuncia uma surpresa e seu Clóvis se engana achando que era uma promoção do neto no trabalho. Wellington, indo para o jardim, se depara com seu avô o esperando. Ele pediu para que o neto falasse algo para Dona Liliane e lhe entregasse a flor mais bela do roseral. E assim Wellington o fez. Thalita estava em casa assistindo TV numa noite de sábado. Ela começa a pensar em sua relação com Luciano. E logo depois a campainha toca e quem estava lá era o Luciano.
Ela abre a porta e pede para ele entrar. E ele entra e chama ela para conversar e começou a contar sobre sua vida com o avô e o irmão. Eles conversam sobre o relacionamento, que volta com muito sucesso. Seu Clóvis toca a campainha de Dona Veridiana, que abre estranhando a visita inesperada, e questiona se as rosas são para ela. Seu Clóvis afirma e as entrega, e tirando do papel do bolso, a pergunta se ele quer ouvir cantar. Logo de manhã, cedo, o ônibus partiu, levando seu Clóvis e Dona Veridiana para a Turmalina. Dias antes, Luciano comentou que havia pedido férias para que seu avô pudesse aproveitar melhor sua viagem, e seu chefe não viu problema e concedeu as férias. Wellington achou injusto Clóvis viajar sozinho, depois de ele ter cumprido tal favor. Um pouco antes de viajar, Clóvis pede para o Luciano entregar um papel para o Wellington, e assim ele o fez. No papel, Clóvis diz que sua mãe tivesse uma flor preferida, ele achava que seria a rosa vermelha, e pede para que ele cuide de todas as rosas que estão no roseral e as que estavam dentro da casa. E assim acabamos